Audiolivro apresenta Ele Quebra a Casca, Deus Revela Sua Imagem em 4 atos. Por Neville. Você já se sentiu preso em uma vida que não lhe pertence, como se estivesse dentro de uma casca, mas não soubesse como se libertar. Este audiolivro é para você, nestas páginas, o renomado mestre espiritual. Neville nos guia em uma jornada transformadora de 4 atos para desvendar a imagem de Deus que reside em você. Não se trata de uma divindade distante, mas sim do seu próprio potencial ilimitado esperando para ser revelado. Prepare-se para se libertar das limitações autoimpostas e descobrir a incrível força criadora que jaz em seu interior. A verdade que o libertará está prestes a ser revelada. Você está pronto para quebrar a casca? Ele quebra a concha. É muito difícil para o homem mudar sua compreensão do significado de um acontecimento, uma vez que as antigas interpretações aceitas se enraizaram em sua mente. Mas os 4 atos de Deus que velam sua imagem, façamos o homem à nossa imagem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, aparecem sob uma luz muito diferente na perspectiva do que realmente são em retrospectiva. A ressurreição é o primeiro ato de Deus na revelação de sua imagem. Ela se cumpre de uma maneira que o homem jamais poderia ter imaginado, por meio de um despertar em sua mente. Não no final de sua história, mas dentro dela. A ressurreição é um acontecimento que ocorre na vida terrena do homem. Nossa vida humana tem seu significado apenas e sempre em relação à nossa ressurreição. O homem assim despertado é declarado filho de Deus por um ato poderoso ao ressuscitar dentre os mortos. Trata-se de Jesus Cristo, nosso Senhor, Romanos capítulo 1, versículo 4. A participação na vida do século vindouro depende do ato de Deus de despertar os mortos. Ressuscitamos um a um para nos unirmos em um só homem, que é Deus. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o só, e um só seu nome, Zacarias capítulo 14, versículo 9. A ressurreição é uma experiência individual, um despertar no próprio crânio, seguido instantaneamente por um nascimento sobrenatural a partir do crânio, um nascimento privilegiado e uma nova criação. Isso é efetuado unicamente pela graça de Deus. E apenas para tal despertar o Novo Testamento, usa o termo a ressurreição. Todos os outros homens, exceto os ressuscitados, ao morrer, são restaurados à vida apenas para morrer de novo. Aproximaram-se dele alguns saduceus, os que negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer tendo esposa, mas sem filhos, o homem deve tomelar e criar filhos para seu irmão. Eram 7 irmãos. O primeiro tomou esposa e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro a tomaram. E os 7 também morreram sem deixar filhos. Depois morreu também a mulher. Na ressurreição, então, de qual deles será esposa a mulher? Porque os 7 a tiveram por esposa. Jesus lhes disse: os filhos deste século se casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar esse século e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento, pois já não podem morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, ao serem filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, versículos 27 a 36. Despertou do sono da vida. Somos nós, que perdidos em visões tormentosas, mantemos com fantasmas uma luta inútil. Shelley Wu, propósito de Deus não consiste em evoluir a ordem natural, mas sim em despertar seus filhos associados a ele. Porque o universo criado espera com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas sim completar. Eu vos digo isto: enquanto o céu e a terra durarem, nem uma só letra, nem um só tio desaparecerá da lei até que tudo o que deve acontecer se cumpra. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Minha tarefa é dar testemunho da verdade. Para isso, nasci, para isso, vim ao mundo. E todos os que não são surdos à verdade ouvem minha voz. João, capítulo 18, versículos 37 e 38. Estive morto e agora vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Jesus Cristo, a testemunha fiel
o primogênito dentre os mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. O testemunho de Jesus deve ser ouvido e atendido. Alguns se convencerão pelo que ele diz, enquanto outros não acreditarão. O testemunho de Jesus ele não pode ser induzido à vontade. É a revelação da imagem de Deus, este repentino e inesperado despertar na mente. Ao descobrir que é um sepulcro onde se esteve sepultado, é desconcertante e perturbador. A ressurreição é o primeiro ato de Deus na revelação do seu desejo primordial. Façamos o homem à nossa imagem em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Aquele que começou em vocês a boa obra, a aperfeiçoará para o dia de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. A obra de Deus em você se completa quando você toma a forma de Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Então você será despertado e ressuscitado dentre os mortos. O primeiro ato pelo qual Deus revela o Filho, que é o resplendor do seu esplendor e a própria imagem do seu ser. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. É um ato duplo. Ele desperta o adormecido e o tira do seu interior. Ele nasce de novo. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios, capítulo 5. Versículo 14. Ele nasceu de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada nos céus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. O novo nascimento segue a ressurreição. A carne só pode dar à luz carne. É o Espírito que dá à luz Espírito. Não se admires, pois, quando te digo que precisas nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. João, capítulo 3, versículos 6 a 8. O homem desperta dentro do seu crânio e descobre que está sepultado nele. Intuitivamente, ele sabe que se empurrar a base do crânio, uma abertura se abrirá e ele emergirá. Ele empurra a base, encontra uma abertura e sai de cabeça, como uma criança nasce. Enquanto contempla o crânio de onde acaba de emergir, de repente ouve-se um som como o de uma rajada de vento que enche toda a sala. Ele o ouve, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Sua atenção é desviada por um momento do corpo do qual acabou de emergir, pelo som do vento. Ao voltar a olhar para o corpo, ele se surpreende ao descobrir que o removeram e que, em seu lugar, estão sentados 3 homens, um onde estava a cabeça e 2 onde estavam os pés. Eles também ouvem o som da poderosa vitória, mas não sabem de onde vem nem para onde vai. Não veem o homem que nasce do seu crânio, mas encontram o sinal do seu nascimento, um bebê envolto em panos e deitado no chão. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu um libertador, o Messias, o Senhor. E este será o seu sinal: encontrarão um menino deitado, envolto em uma manjedoura. Lucas capítulo 2, versículos 11 e 12, eles encontram o sinal do seu nascimento. Mas não um homem nascido 2 vezes, pois agora ele é declarado Filho de Deus por meio de um ato poderoso. Ao ressuscitar dentre os mortos. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. O segundo ato poderoso revela o mistério da paternidade e da irmandade do homem. O homem encontra Davi, de fama bíblica, e descobre que sua natureza e missão são espirituais, não físicas nem históricas. Eu encontrei Davi. Ele clamará por mim. Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmos, capítulo 89, versículos 20 e 26. Tu és meu filho. Eu te gerei hoje. Salmos, capítulo 2, versículo 7. Ninguém sabe quem é o filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Lucas, capítulo 10, versículo 22. Ele lhes disse: como podem dizer que o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor? Como pode então ser filho de Davi? Lucas capítulo 20, versículos 41 a 44. Davi, em espírito, o chama de meu Pai,
quando o Messias, a imagem do Deus invisível, se formar no homem, este encontrará Davi e Davi o chamará de pai. Finalmente, todos os homens dirão a Davi: Tu és meu filho, eu te gerei hoje. Salmos, capítulo 2, versículo 7. E todos conhecerão a paternidade e a irmandade do homem. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e não pedimos mais. Jesus lhe respondeu: Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me conheces. Quem me viu, viu o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e o Pai em mim? João, capítulo 14, versículos 8 a 10. O terceiro ato poderoso que revela a imagem de Deus é de dupla natureza. Vós sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Marcos, capítulo 15, versículo 38. Assim agora, meus amigos, o sangue de Jesus nos dá a liberdade de entrar com ousadia no santuário, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, o caminho da sua carne. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Um raio parte um homem em dois, do alto da cabeça até a base da coluna. Ele fica fendido como uma árvore atingida por um raio. Na base de seu corpo dividido, ele vê o sangue de Jesus, uma poça de ouro derretido. Ele sabe que é ele mesmo. Então, fundindo-se com o sangue de Jesus, ele sobe por sua coluna dividida em um movimento serpenteante até seu crânio. Isso é para que se cumpra a Escritura. Este Filho do Homem deve ser levantado como a serpente foi levantada por Moisés no deserto. João, capítulo 3, versículo 14. O quarto e último ato é uma expressão da satisfação de Deus por sua obra. E Deus viu tudo o que tinha feito. E eis que era muito bom. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. O crânio do homem se torna subitamente translúcido. Sobre ele, como se flutuasse, paira uma pomba com um olhar fixo nele. E eis que os céus se lhe abriram, e ele viu o Espírito de Deus que descia como pomba e pousava sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho, o meu amado, em quem me deleito. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. A pomba desce sobre ele e o enche de amor, beijando-lhe o rosto, a cabeça e o pescoço. Esses 4 atos imponentes, embora separados por aproximadamente 3 anos e meio, fazem parte de um único complexo. A Cristo ressuscitado são conferidos menos nestas 4 experiências místicas e sobrenaturais do homem, menos os nomes divinos de Jesus. Pai, Filho do Homem, Filho de Deus. A ressurreição é uma experiência pessoal única. É, por definição, a ressurreição de Cristo. Embora a ressurreição em si não seja descrita em nenhuma parte das Escrituras, ela representa o ponto central da fé cristã. Marca a divisão entre esta era e aquela em que até mesmo a lei da morte é quebrada, onde já não se morre, onde todos são iguais aos anjos, filhos já não deste mundo, mas daquele, de Deus e da ressurreição. É uma nova criação. Converter-se em outra pessoa é extinguir-se. De fato, morrer. Neste sentido, Deus morreu pelo homem. Ele era em forma de Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Deus se fez homem para que o homem se faça Deus. Dou a minha vida para receber de novo. Ninguém a tirou de mim, eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dar lá e tenho o direito de a receber de novo. João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Depois da ressurreição, o homem volta a ler nas escrituras antigas, indícios e presságios da verdade tal como a experimentou. No rolo do livro está escrito de mim, Salmos capítulo 40, versículo 7. Não percebeis que Jesus Cristo está em vós? Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Cristo não podia surgir do homem no qual não existia. Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram, pois ainda não entendiam a Escritura, que ele devia ressuscitar dentre os mortos. João, capítulo 20, versículos 2 e 9. Um dos homens no túmulo encontrou o menino, o sinal do nascimento sobrenatural, mas a ele
não o viram Lucas. Capítulo 24, versículo 24. O homem que nasceu sobrenaturalmente, ele ressuscitou. Ele nasceu de novo, disse ele. Mas aos outros, estas palavras pareceram-lhes como futilidade e não as creram. Lucas capítulo 24, versículo 11. Ser ressuscitado é levar a imagem do homem celestial, primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Não a perda de identidade, mas sim uma descontinuidade radical, de forma... Ele transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante, literalmente, de uma mesma forma ao seu corpo de glória, Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, o desejo primordial de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, está amadurecendo para a sua hora marcada, e não vos compete a vós saber os tempos nem as épocas que o Pai estabeleceu com a sua única autoridade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. A visão tem a sua hora marcada. Amadurecerá, florescerá, se tardar, espera, porque é segura e não tardará. Abacuque, capítulo 2. Versículo 3. A história sagrada de Israel, tal como está registrada no Antigo Testamento. É uma história completamente profética que Deus leva ao seu clímax e cumprimento em Jesus Cristo em ti. O Senhor dos Exércitos jurou: como planejei, assim será, e como determinei, assim se cumprirá. Isaías capítulo 14, versículo 24. As promessas de Deus, acalentadas durante tanto tempo, como brotos na árvore de seu propósito em desenvolvimento, florescerão em 4 atos poderosos, em Cristo, em ti. A força plena desta verdade pode passar despercebida porque não és consciente de nenhuma ruptura repentina com o passado. Algo novo aconteceu. Tu nasceste de novo. Grande é, na verdade, confessamos, o mistério da nossa religião, primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tudo o que está escrito nas Escrituras acerca de Jesus Cristo está escrito acerca do homem. E quando chegaram ao lugar chamado de Calvário, ali o crucificaram. Lucas, capítulo 23, versículo 33. O sepulcro escavado na rocha, no qual ainda não se tinha posto ninguém, Lucas. Capítulo 23, versículo 53, é o crânio do homem. E se fomos unidos a ele numa morte como a sua, certamente o seremos numa ressurreição como a sua. Romanos, capítulo 6, versículo 5. Contei minha própria experiência para que possais conhecer a verdade acerca do mistério cristão, a mensagem de salvação tal como eu mesmo a experimentei. A imagem divina se revela nesta série de eventos sobrenaturais que evocam assombro e admiração. A experiência pessoal deve confirmar a verdade das Escrituras. Deus está enterrado no crânio do homem. Seu nome é Eu Sou. Ele despertará no crânio do homem, emergerá do crânio e nascerá de novo. Deus se fez homem para que o homem se convertesse em Deus. Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada homem. E agora, vai e escreveu diante deles numa tábua, e registra-o num livro, para que fique até o dia derradeiro como testemunho eterno. Isaías capítulo 30, versículo 8. Que bom que você chegou até o final. Se você gostou deste audiolivro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais conteúdo. Seu apoio nos ajuda a continuar crescendo.